של עולם, אני מבקש ממך בכל ליבי ובזה התפילה, שתנחה אותי בדרך ישרה, ותודיעני אורח התורה, שתדריכני בעמיתך. היי וזקן לי לבני ביתי לעבוד אותך באהבה ויראה, אני מבקש ממך. Bom dia, a paz de Cristo a todos. Nós vamos continuar o nosso estudo no segundo livro de Samuel. Hoje nós estamos no capítulo 2, ok? Hoje estamos no capítulo 2. Vamos orar. Eterno e querido Deus, nós queremos te agradecer por essa manhã, estarmos aqui na tua presença. Pedimos a direção do teu Santo Espírito para que possamos entender a tua palavra. Colocamos diante de ti a letra, para que o Senhor nos revele pelo teu Santo Espírito a tua vontade. Nós queremos consagrar esse momento ao Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Ok, vamos ler alguns versículos, alguns versos. Segundo livro de Samuel, capítulo 2, verso 1. E sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: sobe. E falou Davi: para onde subirei? E disse: para Hebrom. Subiu Davi para lá, também as suas duas mulheres, Ainoã, a Jizreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram na cidade de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá, e deram aviso a Davi, dizendo: os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram a Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade para dizer-lhes: benditos sejais vós do Senhor, que fizestes tal beneficência a vosso senhor a Saul e o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade, também eu vos farei este bem, porquanto fizestes isso. Amém. Vamos dar continuidade aqui. Pessoal, capítulo 2 de 2 Samuel, esse capítulo, ele marca a transição do reinado, após a morte do Saul, com Davi sendo estabelecido como rei, né? Ele vai ser rei em Judá, e vocês estão lembrando que o Saul deixou um filho, né? Lembram dele? O Isbosete. Foi o filho que não foi para a guerra. Ficou no palácio regendo o reino, enquanto os irmãos e o pai estavam em guerra. Então esse Isbosete, apesar de ser um cara de baixa liderança, ele vai se estabelecer como rei em Israel no lugar do pai. Nós temos então Davi se estabelecendo como rei em Judá, e nós temos do outro lado o Isbosete como rei em Israel. Ok? Do que fala esse capítulo? Esse capítulo tem imagem para muitas coisas, mas o foco principal aqui, ele fala sobre liderança, fala sobre direção divina, fala sobre conflitos e fidelidade. É também um registro de deslealdade, né? Fala sobre traições e jogos de poder. É sobre isso que esse capítulo fala. E a gente tenta sempre buscar informações de direção espiritual para a nossa vida. Ok, vamos começar no versículo 1 então.
Sucedeu depois disto que Davi consultou ao Senhor, dizendo. O que é interessante para vocês aqui no versículo 1, considerando que Davi vai começar a trilhar o caminho para o trono. Durante todo 1 Samuel capítulo 1, a gente viu toda a trajetória do Davi, o sofrimento dele, exatamente para chegar nesse ponto aqui, né? Subir ao trono. Ou seja, isso aqui é o propósito principal, o propósito de Deus para a vida dele, vai subir no trono. E vocês lembram que o Davi era um homem que muitas vezes ele foi guiado por impulsos, ele agiu por muitas vezes sem falar com Deus, né? Não consultou a Deus, recebeu muitas consequências por causa disso. Quando vocês olham para o versículo 1, que sucedeu depois disso, né, depois que Saul morreu, que o Davi vai ascender ao trono, né, de forma literal, né, porque ele foi ungido lá no mato, vocês lembram, pelo Samuel. Mas até então ele era um rei que tinha uma legalidade só de Deus, profeta ali, mas a comunidade não o reconhecia como rei. Ele precisa de um ato formal agora diante da comunidade. Ele precisa. Não é simplesmente. Então, o reconhecimento dele vai vir a partir do momento que a comunidade o recebe como rei. Ok? Às vezes nós temos um chamado que é feito no privado por Deus, né? Deus faz um chamado para a gente no privado. Nós somos reis, mas nós não seremos reis até que a comunidade nos reconheça como reis. O que vocês aprendem com isso? O que vocês aprendem com isso? Que embora você tenha um chamado, o seu chamado nunca será realmente efetivado enquanto a comunidade a qual você vai, né, liderar não reconheça essa sua autoridade. O que vocês aprendem com isso? Vocês são pessoas tão inteligentes, de raciocínios rápidos. Qual a lição que dá para a gente entender aqui? Fala, Dudu. O que você acha? Pode ficar tranquilo que o pessoal não fica inibido de vir na escola não, tá? Porque eu já pergunto, eu sei para quem responde mesmo, quando eu faço pergunta direta assim. O que te ensina isso, Eduardo, quando você percebe que, embora Davi tenha sido um homem chamado, o chamado dele não se concretiza, mas se concretiza realmente quando a comunidade o reconhece, que vai acontecer agora no versículo 1. Só melhora o que eu falei. Quem sou eu para melhorar o que você falou? Oi? Quem sou eu para melhorar o que você falou? Ah, meu Deus. Em primeiro lugar. Bem, eu penso que, em primeiro lugar, Deus ele chama a gente, né? Deus tem um propósito na vida da gente. E até que a gente esteja realmente preparado, isso não acontece no mundo externo, né? E também eu penso que porque você vai liderar aquelas pessoas, né? Então, mais do que justo que esse alinhamento, tanto de Deus quanto das pessoas, aconteça. As pessoas que vão reconhecer o seu chamado são aquelas pessoas que você vai liderar elas. Então, é importante que elas reconheçam isso. Que Exato. isso não atropele o tempo de Deus. E quando acontece só entre Deus e a pessoa, como é que fica? A comunidade não identifica, né? Aí você tem que esperar o tempo, né? Existe o tempo, existe a promessa e o cumprimento da promessa, né? A promessa é um processo, né? Em que você vai ter que viver cada um deles. E aí a aceitação do povo vai depender de processos, né? O Davi, ele tem agora uma reputação construída com a experiência que ele teve. Ele tem uma reputação. O povo entendeu, ele provou ali que ele não estava perseguindo, querendo tomar o trono do Saul. As pessoas perceberam a fidelidade dele para com o Jonatas. Então ele está assim, o território foi preparado. Isso é muito importante para nós, que almejamos, né, liderança, almejamos posição dentro desse reino. Como o Eduardo falou, a gente tem que esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus é o tempo de preparação, né?
Embora tenhamos chamado, né, sintamos no coração que somos chamados por Deus, né, que temos vocação, a gente não pode atropelar o tempo. O tempo é o tempo preparatório, é o tempo, né, das coisas serem colocadas no lugar. Se você for colocado numa posição sem que a comunidade esteja preparada para receber isso, a sua autoridade não legitima nunca, né? Isso acontece muita gente que quer violar processo, eu quero, então vai lá, reina então, né? Aí a comunidade não reconhece, porque a comunidade não foi preparada, o povo não foi preparado. Por isso que você vai ver, são dois momentos de unção. Um momento onde ele é ungido por Samuel, lá na casa do pai dele, ele está novinho, e agora ele já está mais velho, é o momento onde ele vai receber uma unção pública. Ok? Está entendido? Show. Tudo bem, pessoal? Então, o Davi, nesse momento de ascender ao trono de Judá, o Davi está interessante aqui, porque o Davi não é o mesmo homem. Os processos da vida, quando eles são bem compreendidos, a gente amadurece. A gente amadurece. Porque agora ele se propõe a consultar o Senhor. Poxa, poderia fazer do mesmo jeito, porque afinal Saul morreu. Quem está na vez é ele. O Jonatas, que era o sucessor por direito, morreu. O cenário está todo preparado. Mas mesmo assim, o Davi vai agir diferente. O Davi vai consultar o Senhor. Que legal, né? Consultar a Deus. Parece que o Davi, ele agora está assumindo uma posição de quem realmente está submisso a Deus, né? Submisso a Deus. Ele está dando passos em direção a essa posição absoluta, mas conversando com Deus. Ele está escalando devagar a posição dele, porque o texto diz assim: subirei a alguma das cidades de Judá? Primeira pergunta. Eu vou subir? É uma pergunta assim, não está muito completa. Ele podia falar assim: eu vou ser rei? Eu vou subir você? Não. Eu vou subir em alguns da cidade de Judá? Diz o Senhor: sobe. Aí ele faz outra pergunta. Falou Davi: para onde subirei? E disse: para Hebrom. Legal. Não tem aquele negócio que você vai dando passinho, pianinho? Você está moído pela vida. E você fala: Senhor, é da tua vontade mesmo que eu faça isso? Antes você estava toda afoita. É meu direito, eu estou aqui há muito tempo, né? Eu acho que estão roubando a minha posição. Mas aí o cara fica tão quebrantado pela vida, que ele vai perguntar: Senhor, eu vou subir a alguma da cidade de Judá? O Senhor falou: sobe. Segunda pergunta: para onde eu subirei? Não é? Para onde eu vou subir? Para onde eu vou? Aí Deus falou: para Hebrom. Vai dando os passinhos, né? Devagarinho, porque está com medo de errar, porque entendeu que quando fez da vontade, segundo a vontade dele, deu tudo errado. Então, esse é um tempo de amadurecimento, quando a gente entende que a gente vai dentro de uma direção de Deus. Posso ir, Senhor? Porque a gente pensa que até as subidas tem que ser feitas assim, bem à vontade. Não. Até para subir a gente tem que perguntar: eu aceito esse ministério? Eu aceito essa posição? Eu vou mesmo ser, né? É bom perguntar, né? Entende isso? Eu queria que isso ficasse gravado no coração de todos, que isso ajuda a proteger a gente. E Deus falou assim: você vai para Hebrom. Ok. A importância desse diálogo aqui é importante porque ele está num movimento de ascensão a uma posição de liderança absoluta de um povo. Ok? Ele vai a Deus demonstrando submissão total à vontade de Deus. Sigamos. A palavra Hebrom aparece aqui. O nome antigo para Hebrom era Kiriat Arba. Está em Gênesis 23, 2. Significa cidade dos quatro. Ou seja, cidade dos 4 municípios. Certo?
Kiriat Arba, ou Hebron, significa cidade dos quatro, ou quatro municípios. Manre, quem lembra de Manre? Dos carvalhais de Manre, lembra lá, Abraão? Aner, Escol e Ramat é o Calil. São esses municípios que pertencem a Hebron. Tudo bem. Lembrando que Hebron pertence à região histórica e tribal de Judá. Tudo bem aí? E ali o Davi vai começar a estabelecer o seu reino naquele lugar, enquanto o Isbosete, que é o quarto filho de Saul, está reinando em Israel. Viu que o povo de Deus está, um pouco está com, são os remanescentes do Saul, estão lá, né? E aí você tem um novo reino se estabelecendo no meio do povo de Deus. É o homem segundo o coração de Deus, e do outro lado o homem segundo o coração do povo. Ok? A gente precisa dividir isso aqui para a gente entender. Versículo 2: E subiu Davi para lá, fez conforme Deus falou. E também as suas duas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. Parece que o Davi não abre mão dessa Abigail, né, que é uma preciosidade, não é? Um grande tesouro que ele tem, que ele conquistou depois que o Nabal morreu. Lembra da história, não é? E a Bíblia diz que essa mulher era bonita, inteligente, jeitosa, era um pitelzinho, e ele está sempre com ela. Vocês estudaram, não estava sozinho aqui estudando. Quando se fala de Abigail, que era ao contrário, né, do tal do Nabal, né, a mulher jeitosa, né? Foi lá, conversou com Davi, acalmou o coração dele. Que legal a mulher quando ela consegue acalmar o coração do homem, né? Ela tirou todo aquele estresse do Davi, que vocês lembram disso. Instrumento de Deus. A gente vê a poligamia que é comum nesse tempo, né? Em algumas ainda religiões ou culturas, a poligamia também é normal até hoje, né? Aí eu sempre digo, né? Se uma dá trabalho, imagina mais de uma, né? A pessoa, vamos pensar também se a mulher tivesse 20 maridos, que tristeza, né? Tira o pé do sofá, não sei o quê. Deve ser uma doideira, né? Uma confusão da poligamia. Se tivesse poligamia hoje, não era todo mundo que ia querer, não. Eu falo, não, deixa quieto que é melhor esse negócio. Isso dá trabalho, né? É verdade. Então, a gente está vendo aqui as duas mulheres. Essas duas mulheres aqui, o autor não está querendo dizer que, eu quero citar as duas mulheres. Está falando sobre família. Está falando sobre família. A ideia é essa. Quando ele vai citando as mulheres, porque é a família dele. E ele vai levar as duas mulheres para esse processo de ascensão, porque é importante a gente conduzir a família junto para onde a gente vai. O que é que significa isso? Como é que a gente vai fazer alguma coisa que não é bom para a nossa família? Né? Como que nós vamos fazer? Que não é bom. Às vezes é bom para você, mas não é bom para os filhos, não é bom para o marido, não é bom para a esposa. Interessante que a gente alinhe isso, senão a gente vai ter um problema de liderança aí. E elas estão indo com ele. Pastor, mas as mulheres eram obrigadas. Calma. Estou falando sobre o contexto espiritual. Tá? É por isso que o autor está citando. Versículo 3. Fez também subir os homens que estavam com ele. Então o exército dele está subindo junto. Cada um com a sua família. Entendeu por que antes estava falando de família? Porque o contexto é família. E o contexto foi revelado através desse versículo 3. Cada um com a sua família. Então vocês entenderam quando o texto diz que as duas mulheres, Ainoã, a Jezreelita e a Abigail, mulher de Nabal, não está falando especificamente de mulheres e esposas, mas está falando de família. Tudo bem? Por isso que você precisa ler o contexto para você entender o que está sendo dito no versículo. Fez também subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram na cidade de Hebron. Agora a cidade de Hebron tem soldados e famílias. Soldados e famílias. Está começando a construir um povo, uma nação começa a se formar ali. Ainda não, né? Apenas um grupo tribal. Nação não se consolida simplesmente com um ajuntamento de gente, mas precisa ter leis, regras, tal. Ele está caminhando para isso.
Então, Hebrom vai se tornar não somente um centro de guerra, porque tem soldados armados, mas também um centro de convivência, né? Um centro social, onde vai ter crianças andando por ali, né? Você tem uma comunidade tribal sendo formada ali. Todo mundo alinhado comigo? Versículo 4. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá. Vocês entenderam? Quando alguém disser para vocês, espera aí, mas Davi foi ungido 2 vezes? Eu posso ser ungido 2 vezes? Então, né? Aí você vai associar isso à unção de liderança pastoral, vai dizer, não, Davi que foi ungido 2 vezes, então eu fui ungido 1 vez, eu posso ser ungido de novo. Não é nada disso. Eu expliquei antes. A unção aqui é agora pública, é apenas uma formalidade pública para reconhecimento do povo que vai ser submetido a ele. Entendido? Não é 2 unções. Eu tenho que passar por 2. Não. É só uma formalidade. O foco aqui não está nem simplesmente na questão de derramar óleo. Porque provavelmente essa unção aqui não tem óleo envolvido. É só uma reunião coletiva de apresentação. Porque a gente não viu a figura aqui de um sacerdote específico aqui. Você não tem como ungir uma pessoa sem ter um sacerdote. O sacerdote não está aparecendo, significa que provavelmente foi só um ato público. Pessoal, esse aqui agora é o rei, tá? Samuel ungiu ele lá atrás. É isso que está acontecendo aqui, ok? Vocês conseguem separar isso? Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. E deram aviso a Davi dizendo, os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram a Saul. Lembraram, né, dos homens de Jabes de Gileade, lembram aqueles homens que tiraram os corpos do Jonatas e do Saul lá do muro, para dar um enterro digno, para restaurar a dignidade. Então, o que foi dito é o seguinte, o povo disse assim, Davi, os homens de Jabes de Gileade estão por aí, foram eles que fizeram aquela honra lá que você ficou tão feliz, ok? Então, esse povo de Jabes de Gileade tem uma moral com Davi, tudo bem? Como aqueles que arriscaram as suas vidas para prover o enterro digno a Saul e Jonatas, tudo bem? E o Davi, ele pensa assim, poxa, esse pessoal é legal, eu queria esse pessoal comigo, esses homens honrosos, ele queria recrutar esses homens para estarem com ele nesse momento. Olha para o versículo 5, então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade, e para dizer-lhes, benditos sejais vós do Senhor que fizestes tal beneficência ao vosso Senhor, a Saul e o sepultastes. Ele está agradecendo. Ele faz uma média, dá um elogio, manda esse recado, dizendo, eu estou feliz com vocês, porque o Davi agora está na posição de rei. E o Davi lança o elogio com o propósito de recrutamento. Olha o versículo 6. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade, e também eu vos farei este bem, por quanto fizeste isso. O Davi está dizendo o seguinte, vocês poderiam ficar comigo? Vocês são tão leais e bons que vocês poderiam ficar do meu lado. Aí no versículo 7, esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul, vosso Senhor, é morto. Mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim por seu rei. Perceberam o traço político dele aqui? Ele está dizendo o seguinte, agora que o Saul morreu, eu sei que vocês serviram a ele, vocês resgataram os corpos dele e do filho, porque vocês tinham assim um apreço por ele como rei, mas ele morreu, vocês podiam vir para cá. Vocês podiam ficar do meu lado, não é isso? Por isso que ele está elogiando e também está pedindo apoio para o seu reino. Porém, a lealdade deles não é para o Davi, é para a dinastia de Saul e da sua família. Embora eles sejam pessoas leais, corretas, ele fala, Davi, infelizmente a gente não vai poder ficar com você não, porque nós temos um compromisso de honra com a família de Saul. Dá para entender, não dá? Dá para entender. Por isso que eles vão manter a lealdade à família de Saul, e vocês sabem o que vai acontecer, eles vão ficar do lado de lá. Eles vão querer ficar em Israel. E aí, esse local chamado Jabes de Gileade, onde esse povo está,
vai virar o quartel-general do Isbosete, que é o filho do Saul, que é rei de Israel, que é o rival do Davi. O Davi vai olhar isso com os olhos meio assim: poxa, perdi um pessoal bom, hein? Não quiseram ir para a igreja dele. Entenderam? A gente tem que sempre colocar isso relacionado à nossa vida. Perdemos um pessoal bom. Ok. Versículo 8. Porém, Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim. Ou seja, nós temos aqui um capitão do exército de Saul, que legitima, porque a gente sabe que liderança militar tem um poder de governo muito forte. Ele pega o Isbosete, apesar de ser fraco, ele fala: é fraco, mas ele é filho do rei Saul e ele vai ser o rei. E o fez passar a Manaim, onde será feito essa legitimidade dele como o rei absoluto de Israel. Todo mundo conectado? No versículo 8, a gente continua a observar que esse Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, toma a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim. Manaim é a capital de Gileade e fica situado ao norte de Jaboque. Esse nome vocês conhecem, né? Lembra do Val de Jaboque. Versículo 9. E constituiu rei sobre Gileade. Ok. Nós temos 2 reinos sendo construídos. E sobre os Assuritas, e sobre Jezreel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo Israel. Davi está de um lado em Judá, do outro lado está o Isbosete. Ok? No versículo 10, diz: da idade de 40 anos era Isbosete. 40 tem algum significado para vocês? Esse cara vai ter que amadurecer, né? Filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Mas os da casa de Judá seguiam a Davi, e foi o número dos dias que Davi reinou em Hebron sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. Os 2 não entraram juntos, não assumiram juntos, um assume de um lado, outro assume do outro lado. Entende? E por que essa diferença? Nós temos aqui o Isbosete reinando 2 anos, enquanto o Davi está reinando 7 anos. 7 anos interessante, né? 7 é um número da perfeição, né? Está associado ao Davi. Então, enquanto Davi foi rei em Hebron, por 7 anos e meio, Isbosete reinou apenas 2 anos. A diferença se dá por quê? Porque o Isbosete, ele tem uma tarefa dura. Ele vai gastar 5 anos para conseguir tomar de volta os territórios que os filisteus dominaram. Ele não consegue se estabelecer definitivamente ainda. Só depois de 2 anos que ele consegue se estabelecer como o rei de todo Israel, porque ele tem que tomar de volta o território que os filisteus tinham tomado conta. Você lembra da história? Nós estudamos isso atrás. Quem estava mandando eram os filisteus. Entenderam por quê, então? Porque vocês lembram que os filisteus derrotaram Saul. Se os filisteus derrotaram Saul, os territórios foram tomados pelos filisteus. Embora Isbosete seja o rei agora, ele tem que tomar de volta, irmão. Ele tem que lutar para tirar os filisteus dali. E ele vai gastar 5 anos. Enquanto isso, Davi está reinando do outro lado. Tudo bem? Podemos seguir? Os territórios tomados pelos filisteus, que o Isbosete tem que pegar de volta, Gileade, Jezreel, Efraim, Benjamim, com a capital Manaim. Ok? Versículo 12. Então saiu Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, de Manaim a Gibeon. Saiu também a Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do tanque de Gibeon. Nós temos pensa lá, Israel de um lado, Judá do outro,
esses grupos vão se encontrar, ou seja, parte do exército vão se encontrar perto do tanque de Gibeon. Esse tanque aqui, na verdade, era um reservatório de água que era coletada água através da chuva. Isso é muito comum, né? E eles se encontraram perto desse tanque, uns pararam de um lado, outros pararam do outro lado, e disse Abner a Joabe, você tem ali, prestem atenção, nós temos Judá e temos Israel, são opositores, tudo bem? Reinando sobre Judá nós temos quem? Davi e Judá, e Israel nós temos o Isbosete. E sobre o comando do Davi e do Isbosete, nós temos esses dois caras aqui, o Abner e o Joabe. Percebe? E esses dois capitães de guerra aqui, que são os comandantes, eles vão se encontrar. Um de um lado do tanque, outro do outro lado do tanque, com alguns grupos. São opositores. Podia deixar tudo quietinho, cada um para lá, um grupo para lá, outro grupo para cá. Mas eles não vão ficar satisfeitos. Lembrando que eles são irmãos. São todos que têm o mesmo Deus. Entende? É o mesmo Deus. Ou não? Está entendido? Para que oposição? Se o Deus é um só. Se todos eles são filhos do mesmo pai. Pastor, mas é Judá e é Israel. É Davi, é Isbosete. É Joabe e Abner do outro lado. Mas são irmãos. Né? Para que oposição? Entre os dois tem um tanque de água. Ok? O tanque de Gibeon. Que divide os dois. Esse tanque a gente pode representar como Deus. Que está entre os dois. Mas parece que eles vão querer traçar uma guerra aqui. Então, onde é que saem essas coisas, né? Da onde saem essas coisas? Será que o que é? Ciúme? Desejo de poder? O que é isso? Eles acreditam que o reino é do Saul? Acreditam que... O que é? A gente luta pelos aspectos legais da casa de Saul, ou a gente luta pelos aspectos espirituais da casa de Davi? O que a gente traz? O que é certo? A lei é certo? É a lei dos homens ou a lei da Bíblia? Está todo mundo certo. Está todo mundo certo, não é isso? Porque a gente fica procurando razão, né? Os caras lá do lado de Israel, que defendem o Isbosete, vocês acham que eles têm razão? Eles têm razão, sim. Eles estão defendendo o cara que é filho do Saul. Ah, pastor, mas Deus escolheu. Mas Deus não foi lá falar com o coração do Saul, assim, né, detalhadamente. Né? Deus não foi lá na casa do Saul, né? Falou com Jonatas lá. Mas não foi tão forte a experiência do Saul como a experiência do Davi com Deus. Eles estão defendendo aquilo que eles acreditam. Não é isso? Dentro hoje de uma legalidade, você vai acreditar naquilo que um profeta falou ou naquilo que o cartório está dizendo. É mais ou menos assim. O cartório está dizendo, aí o profeta, não, mas eu estou dizendo que Deus falou. O que é mais fácil acreditar? É mais fácil acreditar no cartório. Ou não? Dentro do mundo que a gente está vivendo? O profeta, quem é o profeta? O profeta falou, que Deus falou. Gente, fé é uma coisa subjetiva. Você não tem dados assim para ter fé. Se você crê ou você não crê. A gente gosta muito de dizer assim, mas fulano não acredita em Deus. Mas ele teve a mesma experiência que você teve. Fé é construída, né? Às vezes a gente cobra dos nossos parentes, dos nossos filhos. Mas você tem que ter fé igual seu pai tem. Mas pai, mas você tem uma experiência, eu tenho outra. Os nossos meninos são criados a iogurte e Toddy. Nós somos criados no fogo. Aí você quer que o menino tenha a mesma fé que você? Não vai ter, irmão. Não adianta. Essa é uma confusão que a gente cria na cabeça.
querendo exigir das esposas. Não, você tem que ter, o marido tem que ter a fé. Mas, gente, cada um tem o seu contexto de experiência. Graças a Deus que Deus te permitiu passar por algumas coisas para você entender. Tem gente que é frio mesmo. Frio porque não teve uma experiência com Deus, né? Profunda, aquela coisa assim, né? A gente quer que as pessoas tenham a fé que a gente tem, o amor que a gente tem pela igreja, né? É o que eu falo com algumas esposas, às vezes, que elas reclamam, mas meu marido, pastor, eu falei, mas como é que ele vai ter fé que você tem? E pessoal, vocês entenderam então o que a gente não pode querer exigir dos outros que eles não podem dar, né? Então tenham mais paciência aí com as pessoas, com os filhos, com os cônjuges, né? Que paixão se constrói com experiência. Não é? Amor por Deus, dar a vida pela causa, né? Essas coisas é coisa de gente que tem uma convivência com Deus bacana. Quem não tem jeito. O cara não quer, você fala, não tem jeito, eu vou orar para você, você pode ficar em casa. É melhor assim, vou fazer o quê? Se for para vir forçado também, é melhor não vir. Eu acho. Então, quando nós olhamos aqui para esses dois grupos, a gente entende que há realmente razão aqui no grupo que está defendendo Saul, porque é visível, o cara é sangue do Saul, por legitimidade ele é o herdeiro, ok? É a mesma coisa lá do Ismael e do Isaac, né? Do outro lado tem o Davi, porque Deus falou. Ok. Um grupo se move por aspectos legais, outro grupo se move por fé. Okay. Quem está certo, quem está errado. O problema é que esse rei ninguém tem razão. Esse é o problema. Não adianta você querer provar nada, não tem jeito, é só Deus mesmo. Então o certo aqui é que haja um respeito. E haja respeito pelas duas partes. Teriam que entrar num acordo aqui. O Jonatas, infelizmente, é o que sabia, mas morreu. O Jonatas sabia. Então nós temos aqui, no versículo 12, saiu Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, de Manaém de Gibeão, e saíram também Joabe, filho de Zerur, e os servos de Davi se encontraram uns com os outros perto do tanque de Gibeão, e pararam este deste lado do tanque, e outros do outro lado do tanque. E disse Abner a Joabe, deixa levantar os moços e joguem diante de nós. E disse Joabe, levante-se. O que ele está propondo aqui? A proposta é o seguinte, eles mesmos não vão lutar. É igual nós estamos vivendo no Brasil, né? Eles brigam lá em cima, se divergem, a gente que toma uma pancada aqui embaixo, né? Um presidente está com raiva do outro, aí os brasileiros têm que pagar a conta. A gente só fica observando. É a mesma coisa aqui. E os capitães mesmo não vão lutar. Tem um grupo de jovens aqui, a proposta é a seguinte, vamos colocar os jovens para brigar uns com os outros, eles vão brigar até a morte, 12 de cada lado, e a gente bota de 2 em 2, eles brigam até morrer, luta até morrer, aí morreu, aí vem o outro, vamos ver, o que sobrar vence. É isso, a proposta é essa aqui, ó. Está escrito isso aqui no versículo de 12 a 14, os dois toparam, o Joabe topou, e o Abner nem topou. Entenderam isso? A gente percebe aqui por lição que os nossos conflitos são reproduzidos como consequências sobre aqueles que estão abaixo de nós. É isso aí. A gente está brigando e vai sobrar para os nossos filhos. A gente está acabando com o futuro deles, é isso. Nós vamos ensinar eles a brigar também. A gente briga, nós brigamos uns com os outros e a gente ensina eles a brigar também. Eles também não vão ter futuro. Isso aqui que vai acontecer. Porque estão botando os meninos para brigar. Eles mesmos estão brigando. Podia botar os dois, né? Davi para brigar com Isbosete na espada. Está resolvido. Ou se não, bota os dois capitães. Fica mais fácil, né? Mas botaram os meninos. Quem são os meninos? Os meninos são vocês. Enquanto os pastores brigam, os meninos morrem.
né? Enquanto os pais de família brigam, os casais brigam, os filhos morrem. Está tudo certo. Não é isso? Doeu? Doeu não, né? Mas eu queria que os meus filhos ficassem vivos, então para de brigar. Porque eles vão morrer, é só uma questão de tempo. Morrer espiritualmente, não sei, moralmente, talvez até fisicamente. Então, essa é a lição. Porque a gente aprende a brigar a partir das nossas lideranças. A gente aprende a brigar por isso. Se a gente tomasse toda hora um pito, né? Quando a gente falasse em briga dos pais, os pais falassem assim, vocês não vão brigar. Porque a gente não briga, porque você vai brigar. Aí dava tudo certo, não é um problema que a gente briga. A gente fala mal do outro, depois meus filhos falam mal também, eles estão aprendendo. Sigamos, versículo 15. Então se levantaram e passaram em número de 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 do céu de Davi. Vamos para a briga. Os dois grupos de 12 se enfrentariam, 2 guerreiros, lutando um com o outro até a morte. A gente tem um problema aqui entre Judá e Israel, que se desdobra entre Isbosete e Davi, que vai para Abner e Joabe, e por fim que vai para os jovens de ambas as tribos. Ok? Versículo 16. E cada um lançou mão da cabeça do outro, cravou-lhe a espada no lado e caíram juntos. Caiu cada um para um lado. Então aqui já está empatado ainda, hein? 2 morreram de uma vez. Por isso aquele lugar foi chamado de Eucate Azurim, que está junto a Gibeon. É uma coisa tão séria que quando acontecia alguma coisa no Oriente, em alguma região, aquilo ficava uma marca e ganhava um nome. Que loucura, né? Tem coisa que marca mesmo. A disputa entre cada 2 jovens, cujo limite é a morte. Versículo 17. Seguiu-se naquele dia uma crua peleja. Porém, Abner e os homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. A gente viu aqui que o grupo do Saul perdeu a batalha. Alguém tem que perder, né? Senão não vai parar. Versículo 18. Estavam ali os 3 filhos de Zeruia: Joabe, Abisai e Azael. E Azael era ligeiro dos pés, como gazelas do campo. O cara sabe correr. Essa Zeruia aqui é uma mulher, tá? É a meia-irmã do Davi. Ela é filha do Jessé também. Era uma mulher de muita importância na época, né? Tinha esses filhos aqui habilidosos. O Joabe como capitão, Abisai como soldado, e o Azael, que é um soldado ligeiro. Só que para ser ligeiro, provavelmente ele não carrega armadura. A função dele é correr. E no versículo 19, Azael perseguiu a Abner. O Abner já está perdido. O grupo do Saul já está praticamente abatido. Eles disseram: vamos pegar o que está na linha de frente. Aí colocaram o Azael para correr atrás do Abner. O Abner deve ter fugido, que era o capitão da turma do Saul. Estão entendendo? E aí botaram o papalégua para correr atrás. E não se desviou de trás de Abner nem para a direita nem para a esquerda. O cara era rápido, né? Ele entendeu o seguinte, o Azael: se eu matar o Abner, eu acabo com o exército. Porque quando você mata o capitão, o restante do exército se dissolve. Você mata o cabeça, né? Matou o cabeça, o restante vai por, né? Por osmose, né? Então, o que acontece aqui? Isso é importante, né? Cuidar para não matar o cabeça. Não matar o cabeça, acabou. Não? Todo mundo sofre, tá? Então, Azael entendeu o seguinte: se o Abner for morto, a base do poder de Isbosete vai se dissolver. E as tribos poderiam se reunir sob a liderança do Davi. Ponto. Colocaram o rapaz ligeiro para correr atrás. No versículo 20, o Abner está correndo na frente e o Azael correndo atrás. Asa, tá vendo? Olhando para trás e perguntou, ele correndo: és tu, Azael? Não sabe nem quem estava correndo atrás dele. Ele falou: sou eu. Só que
O Abner, ele sabia, cara, ele tinha um apreço pelo Joabe, que era irmão dele, eles eram guerreiros, mas eles tinham um código de honra, certo? Ele tinha um código de honra entre eles. Eles eram tudo parente, tudo da mesma tribo, entende? Tudo filho de Deus. Ele pensou, poxa, se eu mexer com esse cara, eu vou ter que mexer com o Joabe, esse negócio vai dar um problema danado. Por isso que o Abner, olhando para trás, ele perguntou a Azael: ô Azael, é você que está aí? Correndo atrás de mim? Então Azael lhe disse, então disse Abner: desvia-te para a direita, para de correr atrás de mim, está dizendo. Para de ficar correndo atrás de mim, porque senão eu vou ter que te matar. E se eu te matar, o seu irmão vai vir para o meu lado, eu não estou querendo esse negócio. Ele disse: desvia-te para a direita ou para a esquerda e lança mão de um dos moços e toma os seus despojos. Sai da minha beira, vai cuidar da vida de vocês. Porém, Azael não quis desviar-se de trás dele. Estava 1000 por hora, assim, igual aqueles desenhos animados. O Abner reconheceu que Azael era um dos sobrinhos de Davi e pede para ele: para de me perseguir. Mas Azael não queria parar. Ele era um corredor. Ele era hábil corredor, essa era a manha dele, só que não tinha armadura. Então, ó, tem que ter prudência, hein? Você não pode ser bom numa coisa só não, hein? A gente tem que se proteger. Se você é habilidoso em alguma coisa, ó, não esquece da armadura não, tá? Ele não vestia armadura, por isso que ele corria muito, mas era ao mesmo tempo vulnerável. Então, se a gente quer não se machucar, ou não machucar uns aos outros, a gente tem que ser ensinável. É boa a lição? Temos que aprender a sermos ensináveis e prestar atenção nos avisos, porque o Abner disse: para de me perseguir, para de me perseguir, para de correr atrás de mim, porque ele sabia que ele estava vulnerável. Ele falou: ele é corredor, mas está sem armadura, eu jogo a lança nele e cai. Ele falou: não quero criar mais problemas aqui. Já tem um problema demais. Esse é o aviso. Ele está ensinando. Versículo 22. Então Abner tornou a dizer a Azael: desvie-te de trás de mim, para de correr atrás de mim, para de me perseguir, porque eu hei de te ferir e dar contigo em terra. Você vê que é um cara poderoso, que tem poder de matar, mas ele não quer matar. Ele falou: não quero arranjar problema, se eu te pego eu te mato, não mexe comigo, porque se eu puxar a pistola você vai descer. É mais ou menos isso que ele está falando. Interessante que é quando o poder te faz você pensar. Poxa, às vezes a pessoa é tão poderosa que ela quer evitar de usar o poder, para evitar problemas maiores. E ele continua dizendo, versículo 22, desvia-te de trás de mim, porque eu hei de te ferir. E como levantarei eu e o meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Viu? Ele está preocupado com isso. Ele falou: essa guerra não vai parar. É porque o Joabe, seu irmão mais velho, ele é corajoso, eu também sou, e isso não vai dar bom. Porém, não querendo ele se desviar, não querendo parar de correr atrás dele, Abner o feriu com a ponta da lança pela quinta costela. Tchufi. Só virou para trás e matou ele. A lança lhe saiu por detrás. Como é que você corre atrás de um cara com a lança, gente? O cara sem armadura vai correr atrás de alguém com uma lança. Às vezes a gente corre atrás de coisas que a gente não deveria, né? A lança saiu-lhe por detrás, caiu ali e morreu naquele mesmo lugar. E todo mundo que ia chegando, Azael, e via ele morto, parava. Todo mundo ficou assim, né? Morreu, não? A velocidade do Azael não protegeu ele. Então, às vezes, nós temos algum talento. Na igreja é assim, né? Cada um tem um talento. Mas, ao mesmo tempo, nós somos vulneráveis. O talento da gente não protege a gente, não. Nós somos vulneráveis. Ah, mas o cara era bom pregador. Mas... era bom cantor, mas... era bom teólogo, estudava a Bíblia, né? Tu sabia tudo de escritura. Mas... nós somos vulneráveis. Esse é o problema, né?
Então o nosso poder, a nossa capacidade não dá direito da gente ficar perseguindo. Não cria vantagem, cria, na verdade, vulnerabilidade. Versículo 24, estamos no final. Porém, Joabe e Abisai perseguiram Abner. O que não queria que acontecesse, aconteceu. E pôs-se o sol, chegando eles ao outeiro de Amar, que está diante de Gia, junto ao caminho do deserto de Gibeão. Agora vem a retaliação dos irmãos, como previsto, né? Como previsto pelo Abner. Não queria, né? Versículo 25, os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner. Eu fiquei até falando do Abner aqui agora. E fizeram um batalhão e puseram-se no cume de um outeiro. Eles querem vingança. Então Abner gritou a Joabe e disse: consumirá a espada para sempre? A gente vai continuar com isso? Você quer continuar mesmo? Ele falou. Não sabes tu que por fim haverá amargura? Isso não vai acabar bem. Daqui a pouco morre todo mundo. Inteligente ele. E até quando não haja de dizer ao povo que deixe de perseguir os teus irmãos? O cara sensato, ele disse: cara, vocês já venceram a batalha. Vocês já venceram, cara. E olha que esse pessoal é do lado do Saul. Não é do lado dos crentes espirituais, do lado do Davi. Deu para entender? Porque o Abner, ele trabalhava para a dinastia do Saul. Então ele está dizendo, peraí, nós já perdemos. Eu estou fugindo. Falei para não correr atrás de mim. Já caiu um. Nós vamos adiante, ele está dizendo. Então, às vezes, os espirituais precisam aprender com a turma do Saul. Tem coisas que não vale a pena. Ele disse: até quando nós vamos brigar entre os irmãos? Versículo 26. Está claro isso? E o que está acontecendo então? No versículo 26, o Abner dá uma lição e diz: até quando a gente vai ficar brigando e perseguindo uns aos outros? Mas ele teve coragem de falar, né? Ele falou. Que interessante. Alguém tem que falar. Alguém precisa falar para a gente acordar. E disse Joabe: vive Deus. Acordou. Que se não tivesse falado, ele falou, se você não tivesse falado, só pela manhã o povo teria cessado cada um de perseguir seu irmão. Ele falou: a gente estava perseguindo até amanhã. Se você não tivesse falado, o que é importante isso aqui, gente? Como reflexão para nós. Um dos irmãos falou. Teve coragem de falar. Percebe a importância que existe nisso? Se a gente não falar dessa realidade, a gente vai continuar brigando. Por isso que essa voz aqui do Abner é uma voz meio profética, que está dizendo o seguinte: vamos parar de brigar. Vamos parar de confusão entre os irmãos. E o Joabe acordou e disse: vive Deus, que você, se você não tivesse falado, a gente não tinha parado. Versículo 27. Ele falou. O problema é que fica todo mundo calado, né? Todo mundo assim. Quando fala, fala pelos cantos, assim, mas não fala. Às vezes tem que falar: vamos parar de briga. Tem que parar o carro e pedir para os meninos que estão sentados atrás parar de brigar. Alguém que tem consciência. Geralmente o pai faz isso, né? Os meninos estão brigando no banco de trás, o pai freia o carro. Vamos parar de brigar. Precisamos de gente de autoridade para fazer isso. No versículo 28, então Joabe tocou a buzina, como aviso. E todo o povo parou, e não perseguiram mais a Israel, e tampouco pelejaram mais. Isso por causa da sensatez do Abner, lembrando que o Abner era gente que não prestava, porque ele era da turma do Saul. Porque aqueles que se moviam por fé naquilo que Deus disse não estão raciocinando. Será que nós vamos ter que ouvir ímpio falar com a gente? Aí faz vergonha, hein? Quando o ímpio começa a falar: vocês não são irmãos, vocês vão ficar brigando. É porque o trem está feio.
É igual filho quando tem que falar para o pai e para a mãe. Vocês vão continuar brigando? É porque a gente está no fundo do poço. Quando um filho fala para os pais assim, peraí, vocês não são crentes? Aí nós estamos perdidos, viu? Nós estamos afundados. Por isso que, graças a Deus pela palavra do Abner, que foi sensato, porque era um cara que se movia pelos aspectos legais da sucessão, né, do Isbosete, defendendo a causa do Saul. Deus conseguiu falar com ele, hein? Porque se a gente não clama, as pedras clamam. Porque se a gente não consegue discernir, Deus coloca as mulas para falar com a gente. De vez em quando tem umas mulas falando, né? Daqui a pouco aparece um satanista e fala assim, ué, você não é crente, irmão? O que está acontecendo com você? Você está de mal do cara lá por quê? Está brigado com o irmão da sua igreja lá, você está... Já pensou, gente? Se um satanista falar isso com a gente, tem que enfiar a cara dentro de um buraco. E Deus está dizendo assim, vocês estão no fundo do poço. Quando a administração vem de baixo para cima. É isso. O Joabe tocou a buzina, o povo parou a perseguição. Graças a Deus, não pelejaram mais, versículo 29, caminharam Abner e os seus homens toda aquela noite para a planície, passando o Jordão, caminharam por todo o Bitron e chegaram a Manaim. Estão voltando para casa, parar de brigar. Graças a Deus, parar de brigar. No versículo 30, também Joabe voltou de perseguir Abner e ajuntou todo o povo dos seus servos de Davi. Faltaram 19 homens em Israel, porém, os servos de Davi feriram, dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner, a 360 homens que ali ficaram mortos. Achei interessante também, porque a turma do Abner, eles perderam 360 homens. O cara que mais perdeu aqui é o cara que começou a raciocinar de forma sensata. Porque enquanto o povo de Judá, eles perderam 19 homens, o lado de Israel perdeu 360. Será que a gente tem que perder para a gente poder raciocinar? O que vocês acham? Ambos sofreram perdas. Ambos. Mas vocês perceberam que aquele que falou com sensatez foi o que mais perdeu? Tudo bem? Então, se a gente tiver que perder para a gente poder raciocinar, a gente perde. E levantaram Azael e sepultaram na sepultura do seu pai que estava em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. Cada um voltou para casa. Tanto o povo de Israel como o povo de Judá. Ok? E eu quero ouvir vocês, se há alguma reflexão que me ajude a crescer um pouco mais. Estou doido para ouvir vocês. Quero um acréscimo de vocês aí, daquilo que a gente pode melhorar aqui. O que nós aprendemos com isso? Eu acho que, trazendo para o dia de hoje, tem muitas empresas que passam situações como a do Abner, né? Vê uma situação, pelo que eu entendi, tá? Por exemplo, manipula uma situação para ter o poder e aí gera um conflito. Aí depois, nesse conflito, essa pessoa, ela passa a ser a vítima. Igual você falou assim, estou gostando do Abner, né? E aí depois ela manipula uma situação onde depois ela é vista como uma pessoa inteligente. E aí essa pessoa, ela acaba sendo reconhecida e crescendo numa empresa aonde partiu de uma manipulação desde o início. E eu sei que eu já vivenciei isso numa empresa que eu trabalhava. Então, eu não sei mais para frente como que fica a situação do Abner, mas a minha dúvida é como que a gente faz para identificar uma pessoa dessa na empresa se você tem uma empresa ou no ambiente de trabalho. Você viu como uma manipulação por quê? Qual o sentido da manipulação? Na verdade, eles estavam cada um de um lado de um tanque. Os dois grupos, a proposta foi aceita pelos dois grupos, né, de disputa. Eu entendi como uma manipulação, porque o Abner, para mim, ele era tipo chefe ou líder Soldados. Dos soldados. Então, eu entendi que ele não queria perder o poder.
Então, para não perder o poder, eu acho que é como se ele incentivasse o filho de Saul a continuar como rei. Então, assim, foi o que eu Na verdade, pensei. o Abner, ele tem responsabilidade militar, né? Então ele está defendendo os interesses do Esbozete. Ele está sob a liderança do Esbozete. E ali ele está fazendo uma defesa justa e clara de um reino que pertencia a Esbozete. Ele está vivo. Então eu não consigo enxergar como uma manipulação. Eu vejo que, como a gente falou sobre razão, eles estão brigando por razões. Um grupo que ouviu as promessas, um grupo que está seguindo os aspectos legais. Ele está defendendo os interesses do rei. Não, tudo bem, mas aí, por isso que eu trouxe para o dia de hoje, né? Que tem situações do dia de hoje que a pessoa ela consegue manipular para ela não sair do poder. Eu coloquei nessa situação aí porque, por exemplo, se Davi fica como rei, consequentemente, acredito eu que ele poderia perder essa liderança e esse poder sobre os soldados. É né? subjetivo. Por isso que eu estou trazendo isso hoje. Não tem essa indicação desse pensamento, né? É igual quando a pessoa fala assim, o que Deus estava pensando naquele momento, assim, é subjetivo, a gente pode conjecturar isso. Cabe na conjectura que você fez, o que pode acontecer, tal. Mas o contexto são de disputas legais, como você está dentro de uma igreja, às vezes o irmão está reclamando de um trem com razão, que pelo menos dentro da razão dele, o outro também reclama com razão, e acaba a gente se prejudicando. A ideia é o seguinte, a gente joga a razão para o lado, a gente se perdoa, porque não tem razão no meio do povo de Deus. A ideia do entendimento é esse. Todos os dois grupos estão brigando por coisas reais. Todos os dois estão certos. É igual Ismael, a turma dos árabes, né, lutando, os ismaelitas lutando contra, né, o povo de Israel ali. O que está certo? O cara era filho do Abraão. E primogênito. Agora, pastor, mas eles brigam, eles querem soltar bomba. É aquela coisa, né? São sobreviventes do deserto, tribais, flecheiros, né? Não cresceram debaixo de uma paternidade de Deus, né? Porque ali houve uma cisão entre eles. Eles estão brigando por fé. A fé é no que eles acreditam. Eles não são, mas os árabes, né, não sei lá, né, uma parte dos palestinos, porque são, não é fé. É fé. É isso. Eles matam por fé. Eles morrem por fé. O cara que entra dentro de um avião e bate em torre, o cara vai se matar porque tem fé. Fé é naquilo que ele acredita, coisa que a gente costuma não ter, né, no povo de Deus. Isso precisa ser entendido. Eles estão lutando. O cara é filho de Abraão? Era filho de uma escrava. Mas foi Deus que disse que o certo é o Isaac. É subjetivo. Não está no cartório. No cartório está o Ismael, entendeu o que eu falei? Mas na visão de Deus, certo? Não era para ter briga. Porque Deus falou, vou cuidar de você. Cuidou do Ismael e cuidou, virou uma grande nação. Não era para ter briga. O negócio é o seguinte... Deus sempre coloca a gente no meio disso. Todo mundo tem razão. Ninguém está sem razão. Tem razão. Mas onde é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer com a razão? Eu tenho razão, então eu vou matar, eu tenho razão, eu vou brigar, eu vou sair. Não, o negócio é o seguinte, mesmo tendo razão, a gente tem que entender que somos irmãos. Como é que vai fazer dois irmãos dentro da mesma casa? Suas duas filhas, brigando. Vai falar assim, vocês moram aqui dentro, vocês são filhos do mesmo pai, vocês vão ter que se entender. Mas eu estou... Calma, vamos calmar. Então o contexto é esse. Diga, minha amiga. Eu penso que falar na escola bíblica dominical aqui tem que ter muita coragem. Não é nada. Mas é interessante que o mesmo que iniciou toda a guerra, o mesmo que propôs a luta, foi o mesmo que foi usado para consertar. Existem momentos na nossa vida que a gente não entende algumas guerras que a gente vai enfrentar, sabendo que até aquele que está do nosso lado está propondo. Aí eu estou vermelho, estou me sentindo quente. Sim. Não, está certo, raciocínio. E quem está do nosso lado, ele mesmo está propondo que lutemos. E acaba literalmente o exército lutando contra si. Se vocês verem, a gente está dando sequência a domingo passado, né? É uma sequência.
onde a gente fala que a gente tem que parar essa luta entre a gente. E realmente, às vezes, dentro das nossas igrejas, eu já passei por várias, não era porque eu não prestava não, tá, gente? Porque existe um tempo de Deus para isso, e eu acho que agora é o tempo de colocar raízes, firmar raízes. E eu acho interessante que chegou o tempo de falar. Basta, para. Não é para continuar. Não é para continuar essa briga. Temos que nos amar, independente se falamos uma língua de Saul ou se falamos a língua de Davi. A gente precisa entender que há um Deus. Há um Deus único para nós aqui. A gente tem que parar de lutar entre si, levantar os que estão caídos e sair carregando. O bom soldado, ele levanta aquele que foi ferido, ele não deixa para trás. E assim é como igreja, a nossa igreja precisa ter essa visão. Você disse que fica preocupado quando Deus começa a fazer uma sequência única, falando, eu acho muito lindo. É lindo e perigoso. Lindo e perigoso, mas com resultado muito positivo. Muito positivo, porque Deus vai preparando o caminho. Eu vejo que Deus está preparando o caminho para algo muito forte para esse ministério. Sim. Algo muito forte. A igreja se torna muito forte quando é uma igreja que tem misericórdia uns dos outros. Quando a gente diz assim, nós estamos juntos, eu acho que é para o futuro isso. A gente vai ter que ter um exército de proteção para a quantidade de gente que vai chegar, para a gente dizer o seguinte, aqui nós somos irmãos, tá certo? Se está ruim para ele, está ruim para mim. E se você fala da igreja, você está falando de mim, está falando dos meus irmãos, eu não vou aceitar. Eu não vejo que igreja... Esse tipo de ética, né? Eu não vejo que igreja com um número muito grande, ela está selada em não ter amor um pelo outro, não ter compaixão pelo outro, e não ser simpático um com o outro. Eu acho que isso aí é caráter, e religião não vai mudar isso. O que eu sou... entrar pela igreja com 200, com 1.000, vai ser a mesma coisa que entrar numa igreja com 10. Então, crescendo esta obra, é necessário esse caminho que está tomando. Muito importante. A gente sabe do caminho certo, mas tem muita gente que não entende. Mas se você tem um grupo dentro da igreja consolidado, os membros que estão enraizados, você vai ter gente de passagem, gente que vai vir para... Se você tem um sistema de gente coerente, com ética, lealdade, as coisas ficam mais fáceis. Você vem com conversa, o cara fala, encerra, não quero saber. Vem com conversa e fala, irmão, você desarticula um monte de coisa, entendeu? A pessoa está falando, você fala, encerra o assunto, entendeu? Você não tem prova. Isso ajuda a igreja a crescer, aí você pode crescer, porque você tem um grupo de pessoas que está consolidado. Você precisa ter grupos dentro da igreja, ou pelo menos os membros da igreja precisam estar consolidados nessa visão de proteger o sistema. É o que eu sempre digo, a igreja, eu fico mais triste quando ataca a igreja do que quando me ataca. Porque a igreja envolve um monte de gente. Quando fala da igreja, fala de você que não tem culpa de nada. Então, quando fala da igreja metodista para mim, eu fico mais irritado do que quando fala de mim. Então, a gente tem que aprender o seguinte, a proteger o sistema, porque a igreja é maior do que nós. Nós estamos construindo a igreja para os nossos filhos. Nós vamos sair daqui, deixar os nossos filhos aqui. Nós temos comunidade, nós temos família, temos crianças, temos gente que trabalha, gente séria. Então, você quer arranjar briga comigo, é falar mal da igreja. Eu falo, fala de mim. Eu me viro. Você vê que o pecado contra si mesmo, eu estava conversando com a Natalice dentro do carro. Eu falei, filha, o pecado contra si mesmo é menos grave do que o pecado contra a igreja. O corpo de Cristo não pode ser quebrado. O problema, eu falo, vocês arranjam um problema sério com Deus quando vocês arranjam problema para a igreja. Não mexe com a igreja. Certo? Quando tudo que você vai fazer, que vai atrapalhar processos, prejudicar o irmão que está em processo, o próprio Jesus disse, aí daquele que fizer cair ou tropeçar um dos pequeninos. O cara está na fé ali, o cara está desviado porque você conversou uma coisa. Você falou uma coisa, fez o cara pensar, o cara desviou, desistiu da igreja, enfraqueceu. Isso é muito perigoso. É menos perigoso do que você roubar um banco. Você está prejudicando a você vai para o inferno depois. Você adulterou, você vai adulterar, depois você vai se virar para lá com Deus. E a igreja, como é que faz? Como é que você mexe? Quando você toca na igreja, você toca no corpo. Se eu tiver que me estragar, eu me estrago. Mas a igreja não. A igreja não. A igreja, as coisas da igreja têm que funcionar certa, perfeita,
Tal. Se eu vou bater minha cabeça na parede, como eu disse para você, beber querosene, isso é problema meu. Agora, prejudicar a vida dos irmãos, ficar atacando liderança de igreja, gente que está trabalhando, se deslocando coisas espirituais que foram construídas por Deus. Deus trabalha com um cara há 20 anos, aí chega um cara com uma fofoca no ouvido e mata o cara espiritualmente. Ah, eu não vou para a igreja mais por causa disso. Como assim, meu irmão? Matou, irmão. Isso é muito perigoso. São processos. Você vê escola de criança, Deus está trabalhando ali. É um profético sendo movido. Quando você toca nisso, eu tenho medo. Eu não me meto com isso, não. Igreja, não. Quando eu não conseguir fazer as coisas certas, eu tiro meu tiro de campo. Se eu não tiver força para fazer a máquina operar, eu falo, sabe de uma coisa, eu estou fora. Eu tiro meu time, porque é muito perigoso. É muito perigoso. Igreja, você toca em você, mas não toca em igreja. Toca em igreja. Toca em liderança, toca em sistema, toca em igreja. Dificulta coisas dentro de igreja, atrapalha processos de construções espirituais, tratamentos espirituais. Toca nisso. Depois você me conta. Depois você me fala. É melhor pendurar o quê? Uma pedra no pescoço, não é isso? O que Deus mais abomina? O que vocês acham? Qual é uma das coisas que Deus mais abomina que está na Bíblia? Quem lembra? Aquele que estimula a contenda. Corpo de Cristo, o corpo de Jesus não foi quebrado um osso. Olha que os romanos gostavam de quebrar osso, né? Quebrava a perna dos que estavam crucificados para o cara morrer rápido e não entrar no sábado. E morreu, qual o osso que foi quebrado de Jesus? Nenhum, não quebra. Você quebrar o corpo de Cristo, você mexeu com Deus, isso é um perigo. Eu tô vendo, eu vejo coisa acontecendo, eu falo, irmão, sai fora disso, meu irmão. Sai fora, rapaz, não fica querendo atrapalhar a vida dos outros, não, que você vai arranjar problema para você. Eu aviso toda hora, eu estou insistindo, eu aviso. Você quer se machucar? Machuca você, enfia sua cara lá na grade, faz o que você quiser agora. Não prejudica a vida do outro não, que você está arranjando problema. Mas gostei do seu comentário, foi ótimo. Tá? Aquele que fez a proposta, apesar de ser aceita pelos dois, foi o que teve que consertar. E foi o que teve mais perda. O que teve mais perda. Alguém quer comentar? A gente tem tempo ainda. Sem pressa, hein? Alguém quer fazer alguma reflexão sobre isso? Que a gente... Os dois comentários foram muito bons, para a gente poder crescer. A ideia é essa. Ou a gente fecha. Então eu proponho encerramento. Amém. Oremos. Deus, obrigado por mais essa manhã na tua casa. Nós queremos que teu Espírito Santo continue a nos guiar, nos dirigir. Que tenhamos um dia de muitas bênçãos, de muita preparação. E que hoje à noite possamos desfrutar de um momento profético, de crescimento. Ser conosco, nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado. ריבונו של עולם, אני מבקש ממך בכל ליבי ובזה התפילה שתנחה אותי בדרך ישרה ותודיעני אורחת תורה